Então, nós vamos, nesse momento, envolver bastante o Márcio para que ele possa nos trazer a mensagem de hoje, tá? Naquele tempo que você já sabe, mas fica à vontade, tá bom, Márcio? Não se prenda muito, não. Ok, Edson. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Para o comentário de hoje, eu me inspirei aqui em uma passagem do Evangelho de João, que cita um momento em que Jesus estava na Galiléia, ele estava fugindo lá de Jerusalém, fugindo em termos, ele estava evitando, porque sabia que ainda não tinha chegado o seu momento, né, ainda de nos deixar, e era a festa dos tabernáculos, era uma época que existia muita frequência nas sinagogas, onde eles festejavam, os judeus festejavam muito essa época. E Jesus vai então para Galiléia, e muitos lá, a fama de Jesus já era muito grande, discutiam muito sobre ele, né? Claro que o clero todo perseguindo a Jesus, não concordando com aquilo que Jesus ensinava e pregava, e outros numa dúvida, né, do que era, será que ele era realmente uma boa pessoa, o que ele falava era verdadeiro, ou ele estava só tumultuando, ou seja, uma situação aí de divisão, né, na opinião pública entre aqueles que o seguiam e aqueles que não acreditavam, né, naquilo que Jesus falava. E essa página do Caminho, Verdade e Vida, que é o número 177, chama-se Opiniões Convencionais. Nós vamos refletir exatamente sobre isso, né? A gente tem dúvida do que seguir. Eu achei interessante porque é um paralelo muito atual, né? Nós estamos sendo bombardeados, né, de informações ditas coletivas, ditas, né, de pessoas sábias, ciência e um monte de coisa, e a gente fica às vezes na dúvida, né? Poxa, será que eu sigo isso? Não sigo? Estão falando a verdade? Não estão? É fake news? O que está, né? O que nós adotamos e o que nós desprezamos de tudo isso que nos rodeia? Então, era o que estava acontecendo na época, né? E a multidão, Jesus fala, né, que ele estava sendo, né, perseguido, que esses perseguidores iriam tirar-lhe a vida, né? E então a plateia se surpreende e fala, mas poxa, você tem algum, chamava, você tem um demônio, né? Tá escrito lá. Demônio na época tinha um significado diferente, né? Um significado de um guia espiritual. Então você tem algum guia espiritual que te antecipa essas coisas? Ou e quem que quer? Quem que quer te matar? Então, vejam que essa passagem demonstra a situação, o momento que estava Jesus vivendo há 2000 anos atrás, nessa divisão que foi criada com a sua pregação. E, então, a dúvida é, a opinião da maioria é correta? Será que nós devemos seguir o que a maioria pensa? Se a gente pensar um pouquinho, normalmente a opinião da maioria ela é guiada pela conveniência, ou do grupo, ou de uns poucos, né, que querem conduzir esse grupo numa determinada direção. Então, a chance, né, de a maioria, não que ela nunca esteja com a verdade, mas a chance, o maior inteiro, que prevalece na maioria, realmente é a conveniência de todos. E isso não bate, né, com os ensinamentos de Jesus e muito menos com as leis divinas. Então, onde que vai estar a sabedoria? Onde que nós podemos, né, distinguir, né, o que realmente é o correto? Bem, a maior sabedoria que nós temos conhecimento são as leis divinas que estão no Evangelho que Jesus nos deixou. Ou melhor, os seus apóstolos, mas, claro, baseado naquilo tudo que ele não só pregou, falou, mas principalmente exemplificou. Então, é a maior sabedoria que nós temos entre nós. E aí muita gente pode questionar, mas, poxa, tem tanto livro científico aí que é muito mais específico, muito mais profundo.
É um ledo engano, é a nossa miopia espiritual que enxerga, né, coisas científicas como avançado. Para nossa época até são, mas diante da sabedoria universal, de conhecimento de tudo como funciona no universo, ainda é um pré-primário, né, do aprendizado da sabedoria universal. E principalmente porque choca num aspecto, dá mais importância ao que é espiritual do que aquilo que é material. E é tão lógico, né? Se o material é passageiro, ele tem uma duração definida, por que não dá mais valor àquilo que é eterno, aquilo que nós vamos sempre acrescentar à nossa moral, ao nosso conhecimento? Isso ninguém tira, isso não sofre nenhum perigo de golpe, de roubo, de espécie alguma. Então, se a sabedoria maior está realmente nas leis divinas, que nós sabemos através do Evangelho que Jesus nos trouxe, Jesus foi o mais sábio entre nós, porque foi ele quem trouxe, né, claramente, né, pelo menos claro até onde a gente tem capacidade de compreender, essas leis divinas, que é o Evangelho, que nós estudamos e buscamos, né, seguir ainda com muita dificuldade. Então, e como é que a gente consulta isso? Poxa, mas eu não sei de cor o Evangelho, eu não lembro de tudo que Jesus falou, eu nunca me aprofundei devidamente para poder distinguir essa sabedoria diante do dia a dia, do cotidiano que nos cutuca todos os dias, né? Então, vocês já ouviram falar em centelha divina, né? Nós fomos criados e trazemos gravada essa centelha divina em nós, né? Espíritos, e que se manifesta através daquilo que a gente chama de consciência. Então, quando a gente tem dúvida, né, de alguma coisa, de como entender se aquilo é razoável, se não é, se a gente deve realmente seguir, adotar ou não, vamos consultar as leis divinas que estão gravadas em nós através da nossa consciência. Com certeza, um espírito que está bem intencionado, que está procurando fazer boas escolhas e que se liga ao seu mentor e procura essa resposta através da sua consciência, que vem através da intuição que a gente recebe, aquela inspiração que nos manda, né, escolher uma determinada direção. Por aí nós já vamos ter um indicador bastante forte, bastante razoável, né, da escolha a ser feita. É interessante porque a sociedade, normalmente, ela prega o respeito às leis, né? Ela prega o amor ao próximo, em princípio, que a gente seja bom, né? Que a gente cumpra os deveres, que a gente tenha, né? Siga a legalidade. Porém, olha a contradição do que aparentemente a sociedade faz e o que de fato a gente sente no nosso dia a dia. Se você tolera, né, aceita ofensas, né, recebidas com amor, você é chamado de covarde. Se você perdoa, você acha que você não tem honra, que você não tem brios, né? Como que você deixa, né, alguém te fazer mal e você não vai contra, você não vai lá e cobra e faz a pessoa sofrer o mesmo que você passou? Se você tem paciência, né, as pessoas acham que você não tem valor, que você é um bobinho. Se você age com um amor desinteressado, realmente procurando ajudar o próximo desinteressadamente, alguns ficam achando que você está doente, que isso não é normal. Não é assim que as pessoas agem na normalidade. E é até verdade, a grande maioria não faz isso, né? Se a gente se recusa a seguir algum tipo de prazer inferior, né? A gente não quer fazer parte mais de alguma coisa que a gente considera nociva, considera uma prática inferior, já nos começam a taxar de anormal, às vezes de beato, ou seja lá qual for o adjetivo. Mas nos recriminam por não seguir, né, o grupo, o que a maioria está fazendo. Se a gente é piedoso, né, acham que a gente está ficando velho, que a gente está ficando cansado. Então, é mais fácil a gente ser, né, generoso com alguém do que talvez arrumar encrenca, falar que o camarada que tem que se virar por ele mesmo. E se a gente respeita a ordem e a hierarquia,
Muitos dizem que a gente está sendo bajulador, que a gente está sendo medroso. Então, vejam uma série de contradições que a gente encontra no nosso dia a dia e que, só porque o grupo está fazendo, porque uma certa maioria está fazendo, a gente deve se ligar a isso, ou nós devemos fazer uso, né, daquilo que nos distingue de todos os seres que não são hominais, como nós, que é a inteligência. Nós temos que realmente usar do nosso raciocínio continuamente, exercitá-lo muito, né? O nosso raciocínio ainda ocupa uma parte muito pequena do nosso cérebro, temos um potencial imenso ainda a desbravar para poder entender realmente as coisas, compreender, não aceitar o que a multidão disse, porque está escrito em tal lugar, ou porque alguém que a gente considera muito disse determinada coisa. A fé que o Espiritismo, felizmente, né, sempre Kardec trouxe essa palavra, fé raciocinada, é a única fé que subsiste. Porque a fé cega, a fé por seguir alguém ou por seguir algo que está escrito, tem uma grande chance da gente revisar e recuar isso lá adiante. Porque se é uma verdade que se adota sem entender ela verdadeiramente, sem ela fazer sentido, né, para a nossa inteligência, ela tem uma grande chance da gente estar aceitando alguma coisa que não tem muita razão, não tem a estrutura verdadeira, né, que as leis divinas têm. Então, precisamos realmente confiar no nosso raciocínio, exercitá-lo continuamente, ficar fazendo esse crivo interno conosco mesmo, né? Se aquilo que está nos sendo proposto realmente é o que interessa espiritualmente para nós. O julgamento material é uma coisa, ele é sempre imediatista demais ou tem o horizonte no máximo de uma existência. Agora, quando nós ponderamos, né, se vamos tomar uma decisão ou não, em comparando com valores eternos, que é o que nós carregamos espiritualmente, eu posso fazer alguma coisa agora que vai me trazer muito conforto, vai me trazer uma estabilidade financeira, econômica, porém, essa atitude vai prejudicar alguém, vai fazer alguém sofrer. Vocês acham que vale a pena? Ah, mas ele vai sofrer 1 mês, 2 meses, sei lá, um período curto, depois ele se recupera. E eu, com isso, eu vou ter a vida inteira de tranquilidade. Percebem que esse julgamento de tempo nosso é super equivocado? Porque o que interessa é a nossa moral. É aquela história, a gente não se vende por R$1, mas será que a gente se vende por 1 trilhão de dólares? Então, o que interessa é a moral, e a moral é incorruptível. Ela não aceita, ela não faz concessões dependendo de valores, dependendo de benefícios, dependendo somente se a gente está respeitando as leis divinas. É esse o critério que a gente deve usar para seguir nas nossas escolhas, para poder, inclusive, nos conhecer melhor e ver aonde que as nossas tendências, né, estão equivocadas, para que a gente faça essa reforma interior que vai corrigir devagar, mas sempre, né, um pouquinho, a gente consiga corrigir as tendências, né, ainda negativas, ainda inferiores, que todos nós, sem sombra de dúvida, trazemos, senão não estaríamos aqui ainda no mundo de provas e expiações. Então, que a gente, o orar e vigiar é uma frase fantástica. A gente precisa estar vigiando muito e ainda orando muito, porque a oração nos aproxima do nosso mentor e, através dele, nos liga com a espiritualidade maior, a espiritualidade superior. E é essa conexão que facilita, né, a nossa conexão com a consciência, né, que a gente perceba essa intuição, essa inspiração com maior clareza. Então, não vamos seguir a multidão, não vamos seguir grupo nenhum, por mais que a aparência seja boa, sem antes o crivo da nossa razão, o crivo do nosso entendimento. E aí sim, aceitar, porque o nosso entendimento diz que aquilo é bom e porque a nossa consciência não nos cobra nada. A nossa consciência está também de acordo com essa escolha que fazemos.
O Evangelho, como disse no início, é onde está a maior sabedoria. E vejam, Jesus é o exemplo vivo, né, de que se ele seguisse a multidão, ele seria mais um. Hoje ninguém se lembraria dele. Ele seguiu realmente as leis divinas e se perpetuou até hoje, como será por todo sempre, porque quem segue a Deus, as leis divinas, está num caminho de progresso, está num caminho de elevação, que é o destino, né, de todos nós. Todos fomos criados para termos, né, conosco essa sabedoria universal e nos tornarmos, né, um dia, não importa quão distante esteja, né, auxiliares diretos, né, do Pai, que nos torna todos irmãos. Era o que eu gostaria de comentar no dia de hoje. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito bom, Márcio. Alguém tem algum comentário a fazer sobre a preleção? Alguma pergunta? Foi claro? Eu vou fazer como na outra reunião que eu fiz. Minha mãe mandou você. Né? Parabéns, Irineu. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Felicidades. Obrigado. Tudo de Obrigado. bom. Chega uma hora que a gente não quer mais saber de aniversário, né? De convite. É verdade. Falar de aniversário. É. Graças a Deus você está bem, pode falar. Graças a Deus, estou bem. Obrigado. Tatiane, quem é essa criança linda que você estava segurando? É o meu filho. Ai. Ele estava escutando o Márcio falar. Nem sabia que você tinha um filho dessa idade, eu nem vi. Muito Sim. bem, tá bom. Quem mais? E o Pimenta já chegou? Acho que ele está subindo já para o apartamento dele. O Pimenta não está no vídeo. Então, deve ter Deve chegado. ter dado uma saída da reunião ou alguma coisa. Tudo bem. Ok, foi muito bom, né? Obrigado, viu, Márcio? Está gravado aqui, espero que dê tudo certo aí na conversão da mídia, né? Depois a gente publica no YouTube e também na nossa página aí, tá? Para a próxima semana, deixa eu ver, não tá, a Ana Paula não está, ela vai ficar de castigo, então, né? Entre o Lima e o seu Floremil. Eu tenho impressão, quem é que deu a última... É a vez de quem agora, Floremil ou Lima, hein? Faz tempo que o Floremil não dá uma palestra, né? Floremil? Para fazer a próxima apelação? É isso? Posso? Isso. Posso. Então, Posso. o senhor é o nosso próximo. Tá certo. Tá bom? certo. Legal. Tá, não tinha visto a Mari, tá aí. Hoje as duas irmãs estão aqui. Muito legal. Muito bom. Daqui a pouco, né, às 3:50, nós fazemos a primeira parte da reunião é o tratamento samaritanos à distância, né? E o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo, eu não estou falando não só para incentivá-los, apesar que eu procuro incentivá-los na participação. Esse estudo, inclusive, ele vale por um evangelho no lar, tá? Tão importante o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem dado assim margem a boas
boas análises, sabe? À luz dos momentos, do momento atual. Não vale a pena, quer dizer, se você tiver tempo, pode entrar na reunião, tá? E, então, vamos acompanhar o tratamento espiritual. Esse atendimento espiritual, eu sempre esclarecia, né, aos assistidos, para que não dependessem do passe. Ninguém pode depender do passe. A pessoa pode até depender da palestra. O passe, ele visa dar um equilíbrio momentâneo para a pessoa. Muitas vezes, até cirurgias espirituais ocorrem, dependendo da decisão dos espíritos, né, muito superiores. Ocorrem até cirurgias espirituais. Alguns podem perceber, outros não. Mas o passe, ele dá... É como você ter um carro e você tem que fazer a manutenção dele de vez em quando. Ou tem que pôr combustível, colocar água, calibrar os pneus. Tá? Mas o resto do trabalho, nós que vamos dirigir o carro. No passe, é a mesma passe, é fundamental, é muito bom. Mas que a gente não dependa só do passe. Tá? Que nós guardemos na consciência, na alma, os ensinamentos que nós estamos tendo. E pedimos à espiritualidade que possa, nesse momento, nos auxiliar com o passe. Fazer essa manutenção, né, do nosso espírito, do nosso corpo. Vamos sentir bem energizado o nosso ambiente, onde nós nos encontramos, muita luz. Sentir uma calma, aquela respiração assim profunda. E a expiração também total. E assim nós vamos trocando as nossas energias via o chakra daqui de cima, nós absorvemos o prana. E via as nossas vibrações, nesta rede que nós formamos, a espiritualidade especializada nos tratamentos modifica a qualidade desses fluidos em que nós estamos envolvidos. E que nós possamos receber aquilo que nós mais precisamos para o nosso equilíbrio físico, inicialmente. Se tivermos algum problema, alguma disfunção física, um desequilíbrio físico, que os amigos, com a permissão de Jesus, e os médicos da espiritualidade possam nos atender. E aqueles que estão mais necessitados, mais carentes, possam receber desta rede que nós formamos através do trabalho dos espíritos amigos. Enquanto eles atuam sobre nós pedimos para a equipe espiritual que nos ajuda na nossa harmonia emocional. Quantas tensões, preocupações, quantas instabilidades nós temos em função do nosso dia a dia, em função do nosso interior, em função dos nossos sentimentos. E nós podemos resolver isso, mas a espiritualidade ainda nos auxilia, para que possamos aliviar, sabe, essas tristezas que às vezes acumulamos no peito,
a melancolia, aqueles pensamentos mais tristes, mais negativos, que nós possamos, com a ajuda da espiritualidade, trabalhar. Lembrando que a nossa postura diária, a perseverança, o nosso comportamento, o nosso pensamento ajuda bastante. E a espiritualidade é especializada no tratamento espiritual, que, na verdade, é um tratamento para os irmãozinhos que estão desequilibrados, os espíritos que ainda estão presos ao nosso ambiente. Muitas vezes não percebemos, mas acabam nos influenciando. Muitas vezes nós os atraímos. Então, nós vamos doar o nosso amor. É uma doação de luz do nosso coração. Saem jatos de luz. No centro, aprendemos a falar no termo choque anímico. É um choque na alma. É um choque de amor, em que muitos espíritos não sentem há muito tempo. Está muito ligado também à nossa postura do perdão, da compreensão. Então, que o nosso ambiente, o nosso entorno possa, nesse momento, receber esse choque anímico, e se houver algum irmãozinho necessitado, que ele possa, espírito, né? Ele possa ser encaminhado para os hospitais, para as colônias espirituais, onde eles são atendidos. Este é um trabalho constante. É só através da nossa postura amorosa, dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia, com muita perseverança, muita força de vontade, tá? Por exemplo, casados, que um lembre o outro, gente, vamos tranquilizar. E se solteiro, você põe na geladeira, olha no espelho, fala, por que eu estou assim? Ilumine-se. E assim nós vamos limpar muito mais o ambiente em que nós nos encontramos. Tá? Não podemos deixar a falta de luz permanecer no nosso lar. E quando eu digo falta de luz, observem se estão abrindo a janela, se estão fazendo ar, sabe? Se renovar em casa. Isso auxilia muito na purificação do lar. Às vezes tem um pouco de poluição aí, cuidado, mas precisa dessa renovação. E, principalmente, a nossa luz interior, colocar a candeia que está dentro de nós sobre a mesa, sobre o candeeiro, e possamos iluminar. Certamente a gente vai se sentir melhor, gradualmente nos sentiremos melhor. Tá? Então, agradecemos muito aos espíritos amigos e, em retribuição a tudo que nós recebemos, nós doamos muito amor, muita luz para todo o bem universal. Eu não preciso ficar nomeando os países e as regiões que estão cheios de problemas. Vamos vibrar muito pelo bem de todos aqui na Terra, especificamente para o Brasil. Muita tensão no ar, mas que a gente possa fazer a nossa parte, distensionar, aliviar, tranquilizar o próximo, não acender, sabe? Não jogar o fósforo, acender o fósforo e jogar na gasolina para pôr mais fogo. E tenhamos paz. Da mesma forma que, lembrando que o Márcio falou,
que nós procuremos, nos nossos posicionamentos, distinguir muito bem o bem do mal. Não existem apenas as polaridades. Existe um caminho, não vou falar aqui em política, no caminho do bem, terceira via, nada disso. Mas existe o caminho do equilíbrio, que nós possamos agir de forma equilibrada. O nosso país precisa disso. Os nossos familiares, os nossos vizinhos. Que tenhamos serenidade. Que nós perseveremos na busca do pensamento sereno, tranquilo, apaziguador. Vibremos muito pelo nosso lar. Que tenhamos muita luz, muita paz no nosso lar, envolvendo os nossos familiares. E, finalmente, humildemente, vivamos por nós mesmos, para que mantenhamos essa chama acesa, esse grupo bem unido, uma energia bem elevada. Graças a Deus, muita paz a todos. Fiquem com Deus e até logo para alguns, espero que a maioria. Muita paz. Graças a Deus. Beijo de quem está ficando gordinho. Só lembrando ao grupo que hoje à noite nós teremos a palestra do Vanderlei Pimenta no grupo da noite. Se alguém quiser participar, fala comigo, ou pelo grupo mesmo, ou no particular, que eu passo as indicações, tá bom? O Pimenta estará nos honrando à noite hoje. Vai lá, Pimenta. Muito bom. Parabéns, Irineu. Parabéns. Parabéns, Irineu. Saúde. Obrigado. Muito